No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Jarbas Bezerra. Ele é juiz da 15ª Vara Criminal e acabou de concluir um doutorado defendendo uma tese com um tema muito interessante: cidadania como ciência, tratando da questão de uma teoria jurídica universal da cidadania, né? Vamos tratar desse tema aqui, né, envolvendo vários outros temas que estão ligados a este assunto que você vai ter a oportunidade de conhecer agora. Seja bem-vindo, doutor Jarbas Bezerra, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço o convite, Robson, mais uma vez. Sei que você é um conhecedor dessa matéria e é uma honra para mim estar sendo entrevistado por você. Prazer tê-lo conosco, doutor Jarbas. Eu gostaria que nós pudéssemos iniciar a entrevista conversando um pouco sobre a ideia desse tema, né, que gerou esse título, né, que você desenvolveu como uma tese de doutorado. Ok. O doutorado foram 4 anos e quando cheguei no segundo ano, né, eu mudei o tema da tese. O meu tema inicial seria cidadania como forma de desenvolvimento social e econômico. Como eu sei que os trabalhos científicos eles têm um valor, assim como a minha professora orientadora Betânia Ramalho sempre me dizia: Jarbas, procura alguma coisa inédita. E no segundo ano eu consegui, né, fazendo uma similitude da cidadania com outras ciências, eu passei a me questionar por que não inserir a cidadania como ciência. Só que para você comprovar que alguma coisa é ciência, você tem que ter princípios, você tem que ter metodologia, você tem que ter conceito, e daí eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, até exatamente chegar numa teoria que eu pudesse alicerçar esse conceito e essa visão de cidadania como ciência. E o que é que a gente pode trazer para o público que nos acompanha dentro dessa tese, né? Quando você fala cidadania como ciência, por quê, né? Em que aspecto a gente pode reconhecer a própria cidadania dentro desse contexto da ciência? Porque a minha grande preocupação, desde 2002, quando eu fiz uma especialização em Direito e Cidadania, eu sempre vi que o estudo da cidadania é um estudo que ele não a meu ver, não preenchia, faltava alguma coisa. Sempre se fala muito na palavra cidadania, acabou ficando uma letra morta, as pessoas usam o termo cidadania, até como simples aplicação de direitos e deveres, e eu sempre senti aquele vazio. E agora, realmente, para você, algumas pessoas vão dizer, o que vai mudar? Vai mudar muita coisa, porque você não vai falar em cidadania como um mero princípio, como um meio, e sim como um fim. Por isso que eu fiz esse estudo para realmente comprovar que a cidadania é uma ciência. Então, a partir do momento que você estuda um determinado tema e você consegue comprovar que esse tema, que é um tema mundial, é uma ciência, a importância, a valorização passa a ser bem maior. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o desdobramento, né? O que é que você utiliza nessa tese de doutorado, né, que coloca a cidadania alçada à condição de ciência, né? O que é que você traz como exemplos, como objetos de estudo, né, que a partir daí você vai desenvolvendo esse pensamento, essa teoria que você acabou criando? Isso. Eu dividi a tese em 5 capítulos, né? Então, como em regra a gente começa com qualquer estudo com a questão histórica, então eu fiz uma síntese histórica da cidadania desde os hebreus, passando pela Grécia, indo até Roma, e lá eu encontrei... E só abrindo um parêntese, Java, né, quando a gente fala exemplo de cidadania, né, tendo a Grécia como berço, né, é curioso que, na verdade, nem todos os seres humanos da época eram considerados cidadãos, né? Exatamente, eu faço essa menção de que é conhecido como o berço da democracia, onde você tinha os escravos que não tinham direito a voto, as mulheres,
as pessoas menos ricas, né, ou aquelas pessoas que não eram abastadas, não tinham direito. Então, já havia uma cidadania mutilada, né, ou seja, essas pessoas já não eram consideradas cidadãos. Então, a discriminação já, desde a sua descoberta, já veio com essa amputação. E cheguei, né, até fiz um estudo, e já que o meu trabalho é um trabalho laico, mas eu fui ver o mundo cristão, né, a gente pode negar até a existência de Deus, mas raramente as pessoas negam a existência de Jesus. E aí fui fazer um estudo sobre a questão, né, daquele cristão que tanto na época trouxe coisas que fizeram com que as pessoas pensassem o mundo de uma forma diferente, e aí fui ver que alguns autores colocam Jesus como o maior psicólogo do mundo, o maior empreendedor do mundo, e aí eu passei a encarar Jesus como o maior cidadão do mundo, porque se você for pegar a Bíblia, ele lá já se preocupava com os idosos, com os deficientes, com o meio ambiente, com a igualdade, contra a escravidão. Então, poderia ser elencado como o maior Que cidadão do apesar mundo. até de não existir ainda, digamos, naquela época, se eu tiver errado, me corrija, a própria noção de direitos, como a gente tem hoje, mas me parece que ele já defendia os princípios, né? Do direito dos Exa outros, do coletivo, dos excluídos, né? Exatamente. Então, se a gente for fazer... E aí, na tese, eu falo, né, toda essa questão aí, que ele foi o primeiro a lutar a favor da igualdade entre os homens, das mulheres, né? Então, toda essa questão aí eu inseri no capítulo 1. No capítulo 2, eu fiz um estudo das constituições federais brasileiras, desde a primeira das 8 constituições, mostrando a evolução que a gente teve em 3 palavras, na educação, na cidadania e no termo cidadão. Fiz uma abordagem gráfica, estatística, e procurei, né, inserir também, ver, já que a gente fala tanto em cidadania, eu elenquei 50 celebridades do campo religioso, científico, histórico. Entre elas, eu elenquei Madre Teresa de Calcutá, eu elenquei alguns nacionais, coloquei Paulo Freire, coloquei o próprio Paulo Coelho, coloquei aqui Gisele Bündchen, Madonna, Madre Teresa de Calcutá e outras celebridades conhecidas, né? Todos eles falam sobre esse termo cidadania. Então, por isso que a teoria que eu criei eu chamo teoria universal, porque o tema, Abraham Lincoln, ele é um tema universal. E aí coloquei essas 50 celebridades mostrando o grau de importância da cidadania, porque não considerá-la uma ciência, assim como a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, que são ciências. No capítulo 3, aí eu passei a elencar um legado sobre a administração patrimonialista brasileira, que até hoje, infelizmente, a própria Constituição Federal ela ainda traz resquícios dessa administração pública patrimonialista, uma administração que ainda favorece a classe dominante, ainda favorece as grandes Uma visão que famílias. começou com Raimundo Fauro, né? Um jurista brasileiro, Isso, né? No livro Os Donos do Poder. exatamente. Isso. E aí, essa administração patrimonialista, ela vem gerando os males culturais brasileiros, que é o nepotismo, a questão do desperdício, a questão dos favorecimentos, e assim vai com a Carta de Perová de Caminha, assim caminha o nosso país até hoje. E coloquei também sobre a questão dos refrãos musicais cômicos, que de cômicos não tem nada. A gente fiz um estudo com vários cantores sobre a questão do jeitinho brasileiro. Na questão ainda da música veio aquela música Loura Burra, né, que foi feita há algum tempo, que diz toda mulher loira é burra, e o A música de próprio Gabriel Pensador que ele corrigiu depois, né? corrigiu. 2 décadas após, ele não canta mais a música no show, ele fez uma letra diferente, fazendo uma igualdade entre as mulheres, não só entre si, loiras, morenas, qual seja a cor da pele, e com relação aos homens também. Então, assim, mostrando que... E aí é interessante essa questão, Robson, porque muitas vezes os cantores, os compositores, eles criam essas letras no intuito de se tornar famoso, né? E a questão da rentabilidade, mas aí a gente pode falar que a música brasileira mais tocada no mundo
é Garota de Ipanema, que não é nada, não tem nada de preconceito, pelo contrário, o seu compositor enaltece a figura da mulher. Então, mostrando que isso aí não é motivo para que haja uma desvalorização da mulher em detrimento da questão do consumo, da venda da música. Então, isso eu falo muito bem sobre essa questão no capítulo 3. E aí, no capítulo 4, eu ingresso no cerne da tese, porque a regra geral para você comprovar uma ciência, você tem que ter uma base científica. E essa base científica, eu criei uma teoria chamada, que eu passei a denominá-la de Teoria Jurídica Universal da Cidadania, que nós já temos até um nome, né? uma nomenclatura dela, né? Já que ela é uma teoria universal, eu já chamei até Universal Legal Theory of Citizenship, Teoria Jurídica Universal da Cidadania, já que eu estou sendo convidado para dar palestras em vários continentes, já nos Estados Unidos, na Europa, e tenho que realmente falar dessa teoria no campo que é uma língua falada universalmente, que é o inglês. E essa teoria ela teve por base duas teorias, já que eu entendo que essa teoria ela tem uma base educacional e jurídica. Então, a teoria de Miguel Reale, que diz que o direito é O fato, jurista valor e Miguel Reale norma. Júnior, né? Isso. E aí, a do professor Paulo Lopes Saraiva, que diz que o direito é uma teoria quadridimensional, que é fato, valor, norma e justiça. E eu, com base nisso, criei uma teoria jurídica, uma ciência jurídica, que seria a cidadania, que eu falo em 5. Eu falo que é fato, valor, norma e conduta, são duas, a conduta do direito e a do dever. E aí essa teoria, ela se baseia numa linguagem semiótica. Existe uma professora estudiosa da linguagem semiótica. A linguagem semiótica, por exemplo, os sinais de trânsito, a gente não só se comunica através da escrita, mas hoje, né, você passa, vê um sinal verde, está liberado, vermelho, está proibido, a sinalização, o braille e outros tipos de escritas que não sejam escrita em si, sejam sinalização. E aí a professora Santaella, que é uma professora aí da PUC de São Paulo, e eu fiz, como é que eu construí essa teoria? Eu construí um círculo, que seria o universo, e aí eu coloco fato, valor, norma, e as duas paralelas seriam os direitos e deveres. E dentro Que são dessa... base da cidadania, né? Isso. E aí, na hora em que eu faço uma pressão na conduta, que a conduta não é só do direito, mas também do dever, que eu pressiono esses dois círculos, que têm o mesmo diâmetro, que têm o mesmo raio, como se fossem duas alianças, quando se pressiona, aquela interseção é a cidadania. Então, quanto mais você fizer junção entre direito e dever, maior vai ser a efetivação da cidadania. E defendo dizendo que a cidadania, ela não existe cidadania plena. A cidadania é ideal. Então, a plenitude da cidadania ela não existe, porque em qualquer lugar do mundo sempre vai haver alguém que descumpra um dever, e aí ela não é plena, Ou ela não é consiga acessar ideal. um direito, né? Exatamente. E, E na verdade, aí, ela essa é uma eterna construção, né? Não é, a construção, cidadania não é algo estático, mas é dinâmico, né? O tempo todo você isso, tem que estar se mobilizando para fazer valer um direito, para acessar um direito, né? Ou para coibir, né, um desrespeito a esse direito, ou mesmo para fazer com que os deveres também sejam cumpridos. exatamente. E aí, pronto, essa interseção que a gente estudou lá no colégio, no estudo fundamental, né? Como se a gente é uma imagem semiótica, e no momento em que ocorre o contrário, que há uma divergência, então esses círculos, eles não vão se unir, eles vão sair de fora do círculo maior, e aí é o que a gente chama, que Milton Santos chama de cidadania mutilada. Ele diz que o Brasil é Milton Santos, campeão. um intelectual negro, né, que teve Isso, uma produção sobre urbanismo, sobre área de isso, geografias, no mundo inteiro reconhecido, né? isso. Quando na ditadura foi morar em Paris, foi professor da universidade lá Isso, e reconhecido nacionalmente. Lá se conhece muito mais ele do que aqui do no que Brasil. aqui. Coisas do Brasil. Exatamente. Pois é, incrível isso.
E aí finalizo, né, a tese falando sobre a questão, uma abordagem final sobre o nosso programa de educação cidadã, que eu criei em 2013 junto com Lígia Limeira, e aí E é o mostrando, né, PROBEC. escolas, é o PROBEC, exatamente, o Programa Brasileiro de Educação Cidadã. Finalizo com isso, ou seja, mostrando que nós, como cidadãos, né, estamos fazendo a nossa parte. É um caminho que não é fácil, você sabe muito bem como é difícil efetivar a cidadania, a verdadeira cidadania nesse país, é muito complicado, mas a gente houve uma evolução, sim, houve uma evolução muito grande, principalmente no estudo do campo da educação cidadã. Houve realmente um estudo. Uma coisa que eu queria, não sei se o tempo vai deixar falar, e eu bato muito nessa tecla, e a gente tem que compreender, quando nós tivemos, na época da ditadura militar, que o regime militar concentrou a sua educação, aspas, cidadã, dentro de disciplinas ditatoriais, como Educação Moral e Cívica, OSPB e EPB. O que foi que aconteceu? Quando houve a redemocratização do país, na América Latina, nós tivemos o Chile, o Paraguai, o Uruguai, eles fizeram o seguinte, eles tiraram essa disciplina de cunho ditatorial e elencaram a educação para a cidadania no campo democrático. E nós não fizemos isso. Esse foi o grande buraco na educação brasileira, né? Isso, você exatamente. tocou fogo, e tinha que tocar fogo mesmo nesse material horroroso da ditadura militar, mas não cuidou da substituição, né? Talvez isso tenha criado as situações para o que a gente vive no país hoje, né? Onde se rasga, né, a cidadania, né, a partir do próprio presidente da República. Por isso que infelizmente, há alguns anos, muitas pessoas iam, até hoje, né, alguns vão para as ruas pedir o regime militar de volta porque não entendem o que é uma democracia. E aí não se ensinou isso. Eu, às vezes, não sou um pouco compreendido, algum professor diz assim, mas o senhor está pregando a educação moral e cívica? Não, pelo contrário, eu abomino. O que nós estamos falando é que nós cometemos um grande erro e não educar para a cidadania, para a democracia, quando houve a redemocratização. A gente deixou um vácuo, que esse vácuo era referente a uma época ditatorial, que era um ensino da educação cidadã sob um égide ditatorial, e a gente não teve um égide democrático. Ou seja, se nós pegarmos o pai da educação brasileira, que é Paulo Freire, que é tão demonizado hoje por alguns, as pessoas não conhecem. Paulo Freire foi o maior educador que mais pregava o diálogo, que é democracia. A questão da igualdade, tudo isso está vinculado à educação para a cidadania. Então, isso aí ficou no vácuo. E, uma educação que emancipe, né? Não lhe torne alguém dependente. Exatamente. Então, ele foi o primeiro a pregar a educação para a cidadania, mas as pessoas não compreendem isso. Então, infelizmente, às vezes, né, eu tive que conversar muitas vezes e explicar isso para alguns que não querem entender. Infelizmente, eu acho assim que algumas pessoas que se omitiram e não querem assumir essa responsabilidade por essa omissão. Muito bem. E, para finalizar, você gostaria de destacar algo mais, né, que está contido nessa tese que reconhece a cidadania como ciência, para compartilhar com os nossos telespectadores, internautas? Olha, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro é que nós não estamos pregando uma disciplina, né, como nós temos quase toda a Europa hoje. Portugal está avançadíssimo nesse estudo da educação para a cidadania, mas eles passaram anos levando a educação para a cidadania em disciplinas de uma forma multidisciplinar, ou seja, ensinando educação para a cidadania na matemática, no português deles, na história deles, na geografia. Isso é o que a gente deveria fazer. A gente não pode formar pessoas, indivíduos técnicos com conhecimento eminente técnico. A gente tem que formar indivíduos que tenham conhecimento técnico e cidadãos. Então, essa educação para a cidadania, ela pode atuar de forma interdisciplinar em todas as disciplinas, desde a matemática, ao português, a história, a geografia. Isso é de suma importância.
É muito ainda complicado você implantar uma disciplina, cidadania, porque, infelizmente, há alguns formadores de opinião, alguns professores, eles acham que é um retorno da educação moral e cívica. De jeito nenhum, pelo contrário. Então, a gente tem que entender que essa educação para a cidadania é sob uma nova égide de um regime democrático. Então, as escolas, elas têm um papel de suma importância na formação do indivíduo para torná-lo cidadão, e não apenas um indivíduo autômato que tenha conhecimento de história, de geografia, de português, matemática, que aí vem desaguar em todo esse desastre que nós estamos passando no país. Sem dúvida, né? É importante essa educação para uma democracia plural, né? Sobretudo, né? Que acolha a todos e todas, né? E também faça com que se perceba de fato a importância do cidadão na construção de uma nação, não só de um país, que é um riscado geográfico, mas de uma nação como um todo, né? Isso passa pela democracia, passa pela cidadania. E a visão humana, né, que falta muitas vezes. Às vezes você tem um grande profissional da área das engenharias, da área médica, da área do direito, ou um grande empresário, mas muitas vezes falta o conteúdo humano, falta o conteúdo de um conhecimento mínimo de cidadania, né? Uma visão sobre o outro que está ao seu lado, né? Acho que essa é a grande lacuna que precisa preencher e realmente sou simpático, como você diz, né? A interdisciplinaridade, né? Você conseguir ensinar, sobretudo na fragmentação que está se colocando agora da educação brasileira, a partir do que vai ser cobrado no Enem, né? Mais do que nunca é necessário que esse conteúdo permeie todas as outras disciplinas, né, para que a gente consiga formar o cidadão, né, de fato também. E aí, só para eu queria complementar, você falou em Enem, a redação do Enem agora, a última redação foi sobre cidadania, viu? Olha aí, que bacana, não sabia. Que legal, Foi, que bom. exato. E Muito foi bem, inclusão e cidadania, foi uma coisa voltada exatamente nesse sentido. que legal. Muito bem, agradeço a participação do juiz da 15ª Vara Criminal no Rio Grande do Norte, doutor Jarbas Bezerra, que conclui doutorado com essa tese Cidadania como Ciência. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão e muito obrigado. Eu que agradeço, Robson. É um prazer sempre falar com você. Sei que você é um estudioso da cidadania e é muito bom a gente debater com quem tem conhecimento como você dessa área. Muito obrigado e eu estou à sua disposição para qualquer coisa. E seu programa, como sempre, um sucesso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jarbas.